Palmeiras sofre processo por intermediários de patrocínio e para ajudar tem boicote à Arena Barueri. Logo agora que a torcida do Palmeiras estava começando a se identificar com aquele estádio. Fica comigo aí, Palestrino, que nós vamos discorrer sobre esses dois assuntos no vídeo de hoje, que são assuntos importantes, mas infelizmente não são muito hypados, né? Porque a torcida só quer saber de contratação, mas esses assuntos a gente trata aqui no canal também. Palmeiras e Ceará se enfrentam pela partida de volta da Copa do Brasil esta noite de quinta-feira. E eu trago para vocês a ficha completa do jogo. E tem informação muito importante que eu quero compartilhar com vocês também sobre o atacante Endrick do Real Madrid, mas ele é eternamente palmeirense, a gente sabe disso. Por isso que a gente repercute essa história. Fica comigo até o final desse vídeo para você que quer ficar sabendo tudo sobre isso. Não se esquece de verificar a sua inscrição no canal, ativar o sininho de notificações e, é claro, o seu like, Palestrino. Você que é da casa, já deixa o seu like, não esquece de fazer isso. E para você que está caindo aqui de paraquedas agora, assiste o conteúdo até o final. Se você gostar, aí sim, lá no final você deixa o seu like. Não esqueçam também da função hypar para você que nos assiste pelo celular. Depois que você deixar o seu like, vai aparecer essa função hypa nosso vídeo. Isso ajuda demais o nosso trabalho por aqui. Sou sempre grato a todos vocês que estão aí do outro lado. Dito isso, vamos falar de Palmeiras nessa quinta-feira de Copa do Brasil, em nosso canal aqui, Notícias Meu Verdão. Vem comigo. Meu querido Palestrino, minha querida Palestrina, que fala comigo aqui do Brasil e também do mundo afora. Meu nome é Leandro Rodrigues e você já bem sabe, eu falo diretamente com esse coração alviverde que está aí do outro lado. Com certeza vocês devem estar aí muito empolgados para esse jogo de logo mais aqui, desse time avassalador que é o Palmeiras. É um time completamente difícil de deixar ser derrotado pelos seus adversários, né? O Palmeiras vem ganhando muitos jogos em sequência e isso tem empolgado demais aí a torcida do Verdão. E eu quero compartilhar com vocês a ficha desse jogo agora, tá? Ó, Palmeiras e Ceará se enfrentam aí nessa quinta-feira às 19h30 pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil lá no nosso querido Allianz Parque. E ó, que é um detalhe muito interessante, com ingressos populares, palestrinos. Eu não cheguei a ver se já tinha preenchido todas as vagas, mas ó, promessa de casa cheia para esta noite lá no Allianz Parque, tá? No jogo de ida, no Castelão, o Verdão saiu na frente ao vencer por 1-0. Aquele 1-0 magro, né? Poderia ter sido mais, mas tudo bem, saímos com a vitória de lá. Um empate, portanto, classifica aí a equipe do Palmeiras para as oitavas de final. Já o Ceará precisa vencer por 1 gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis, Deus nos livre, ou de um triunfo por 2 ou mais gols de diferença para garantir a vaga no tempo normal, Deus nos livre também, né? O Palmeiras chega para o duelo, querido Palestrino, todo mundo já sabe a empolgação e tudo mais. Palmeiras chega embalado por 6 vitórias consecutivas e com todo o elenco à disposição. O clube espera contar com o apoio da sua torcida, que pode, com certeza, acredito eu aí, né, encher o Allianz Parque para conseguir avançar às oitavas de final da competição. Já o Ceará vem de vitória diante do Sport por 2-0 na Série A do Campeonato Brasileiro. O Vozão, porém, não consegue vencer longe do estado desde 19 de fevereiro. São mais de 3 meses sem sucesso fora, por isso o Léo Condé sabe que a missão nessa quinta-feira não vai ser fácil para o time do Vozão, tá? Claro que tudo isso é estatística, né? A gente fala aqui, repercute, fala que o Ceará não ganha desde fevereiro, mas quando o apito inicial começa, meu amigo, é 11 contra 11, a gente sabe muito bem, e futebol tem as suas surpresas, e Copa do Brasil adora trazer as zebras. E se você concordar comigo, acredito eu que se acontecer uma zebra é o Palmeiras ser desclassificado. Claro que a gente não torce por isso, né? Sai daqui, zebra, vai embora, sai fora. Quero ser classificado com o Palmeiras, 2-3-0, já tô aqui chutando meu palpite para vocês. O Abel Ferreira conta com retornos de Vitor Roque, liberado do jogo passado aí por problemas pessoais, ele teve um falecimento aqui, nossos pesares à família do Vitor Roque e ao Vitor Roque, ele foi liberado, está de volta. E o zagueiro Mikael, recuperado de lesão, também está disponível para o professor Abel Ferreira. A dúvida fica por conta do atacante Paulinho, o Palestrino, poupado dos últimos 2 jogos por conta de desgaste. E tem informação circulando de que o Palmeiras está tomando muita cautela com o Paulinho porque não quer perder esse jogador
para o Mundial de Clubes, que está logo aí, hein? Tá chegando. Menos de um mês para nós viajarmos para os Estados Unidos e começar a busca por esse triunfo tão sonhado, né? Depois a gente divaga sobre isso. Voltando aqui falando do Ceará, o Palmeiras treinou nessa semana e pode aparecer aí entre os relacionados, né? Mikael pode aparecer, quem sabe, né? O Vitor Roque também acredito que vai ser titular essa noite. Compartilho com vocês na tela informações do Globo Esporte, o campinho é deles, com a seguinte escalação: o Everton no gol, Giai numa dúvida com o Marcos Rocha. Como eu acredito que é um jogo decisivo, ele deve ir com o Giai. Gustavo Gomes fazendo uma dupla de zaga com o Bruno Fux. E o Vanderlan numa dúvida com o Piquerez na lateral esquerda. Eu chuto que vai o Piquerez, tá bom? No meio de campo, Aníbal Moreno e Richard Rios, juntamente com Felipe Anderson, jogando ali como um meia pela direita, ora atacando, ora ajudando na marcação defensiva, tá bom? O Estevão numa dúvida com o Maurício. Eu não sei se a dúvida do Maurício é com o Estevão ou com o Felipe Anderson, tá? O Estevão deve ser aí o titular, então o Maurício deve ser a dúvida, na verdade, com o Felipe Anderson aí pela direita. E na frente aí, Facundo Torres, mais um pouquinho pela ponta esquerda, e uma dúvida no ataque entre Vitor Roque e Flaco Lopes. Acredito eu que ele deve entrar com o Vitor Roque de atacante neste jogo contra o Ceará. Eu ia de Vitor Roque também, tá? Flaco Lopes, pra mim, é banco do Palmeiras, sem sombra de dúvidas. Quero saber o que vocês acham dessa escalação do Palmeiras. Você trocaria alguma coisa? Você alteraria esquema tático? Coloca aqui nos comentários. Quero saber quais são os pitacos de vocês para essa noite. E é claro que a gente também não pode esquecer de falar do Ceará, né? Pedro Raul, atacante dos caras aí, que deixou o gramado mais cedo na Série A devido a uma torção no tornozelo no último jogo deles, viajou com o grupo aqui para São Paulo. A novidade também do grupo dos caras é o tal do Bruno Ferreira entre os relacionados. O goleiro também deixou o departamento médico e reforça o clube cearense. E a escalação também, o campinho na sua tela aí, dada pelo Globo Esporte, tem Fernando Miguel no gol, Fabiano Souza, Marlon, William Machado, Matheus Bahia, Dieguinho, Sobral, Fernando Sobral, muito conhecido aí, né? Mugni, Pedro Henrique, Pedro Raul numa dúvida com o Lelê e o Galeano também fazendo aí o ataque do Ceará. Vocês acham que esse time tem força para bater o Palmeiras dentro do Allianz Parque? Sendo muito sincero para vocês, tá? O Palmeiras jogando com seriedade, que é o que vai fazer essa noite, acredito eu, com o seu time titular, eu acredito que o Palmeiras vai vencer essa partida contra os caras. Isso também não significa que eles também não vão dificultar, hein? Então, Palmeiras, abre o olho aí, vamos fazer o nosso melhor futebol, não vamos subestimar o Ceará. Se tiver que entrar 10, 15 minutos, dar aquela pressão inicial para já marcar o primeiro e o segundo, para acabar com o ânimo dos caras, eu acho que é o ideal para a vitória esta noite, tá bom? Quero saber a opinião de vocês, posta aí nos comentários. Eu tenho mais duas coisas para falar sobre esse jogo. Uma que é muito preocupante. O árbitro escalado para esta partida é esse senhor parrudo, marombado, que está aqui na sua tela. Eu vou falar para vocês, esse cara aqui é polêmico pra caramba. O Daronco, eu acho que ele não pode mais apitar jogos da Série A, porque ele é uma sequência de jogos que ele vem aí apitando coisas muito polêmicas, pra gente não dizer outras coisas. Eu não gosto do Anderson Daronco para apitar este jogo de logo mais. Lógico que a gente vai ficar de olho aberto nesse árbitro aí, que o bicho é polêmico, hein, meu? Bicho é polêmico. Tem pênalti que ele deixa de marcar, outras marcações que não é pênalti, ele vai lá e marca pênalti. Então eu não gosto desse árbitro, mas é o que a CBF colocou para hoje e a gente não pode reclamar, né? Então vamos ficar de olho aberto aí com o Anderson Daronco e a sua trupe, que vai ajudá-lo aí a, quem sabe, né, a apitar, fazer uma boa arbitragem essa noite, é o que a gente espera. E a transmissão, para você aí que só tem a TV aberta, também é uma má notícia, porque o Palmeiras só vai jogar aí televisionado pela Prime Video. Então, se você não tem o streaming aí, ou você decide pagar essa noite para poder acompanhar em tempo real, ou você vai ter que acompanhar esse jogo pelo rádio, tá bom? Ou a galera do IPTV da vida aí também, que vai assistir esse jogo à torta e direita. Posta aí nos comentários, vamos dialogar sobre esse jogo de logo mais aí. Posta aí os placares de vocês, quero saber o palpite de vocês. Eu chuto aqui 3-0 pro Palmeiras essa noite. Cara, sem conversa, tá? Com todo respeito ao Ceará, eu acho que o Palmeiras tem que entrar para acabar logo com a partida de uma vez e liquidar isso, quem sabe até no primeiro tempo. Essa é a minha opinião. Quero saber a sua.
comentário tá aberto para todos vocês aí que quiserem comentar. E vamos começar a falar aqui de problemas. Problemas para a administração de Dona Leila Pereira no Palmeiras. Seguinte, Palestrino, no dia 26 de março de 2025, vocês vão se lembrar que o Palmeiras anunciou o acordo de patrocínio com o Grupo Victor. Eles aqui que são os patrocinadores masters do Sub-20. Entretanto, uma empresa de intermediação comercial entrou na justiça, Palestrino, contra o clube alviverde, pois entende ter um pagamento pendente após negociação do acordo aí entre o Palmeiras, né, e o Grupo Victor. A empresa Onverso Intermediações de Compras e Telemarketing LTDA entrou com uma ação contra o Verdão, cobrando o pagamento de comissão pela negociação entre o clube e o Grupo Victor, segundo aí informações do ESPN. A Onverso defende que participou nos bastidores e auxiliou no acordo, aspas aqui para eles, obtendo contato, proposta e aproximação institucional que não fosse por sua atuação, jamais teriam ocorrido. Então, segundo eles, não teria fechado com o Grupo Victor se não fosse pela empresa Onverso, que aproximou tanto o Palmeiras contra o Grupo Victor, né? Com devidas reuniões presenciais e virtuais que eles alegam para colocar esse processo em cima do Palmeiras. Assim, a requerente exige pagamento de 10% do valor do contrato, que é de 90 milhões divididos em 3 temporadas, além das custas processuais e honorários, e já tinha tentado há um tempo atrás também um acordo por 7%. O caso ocorre na 35ª Vara Civil do Tribunal de Justiça em São Paulo, né? Bom, esses caras vão correr atrás do direito que eles acham que é deles. Eu não tenho opinião formada sobre isso, porque eu não tenho acesso a esses contratos que o Palmeiras faz. A gente não sabe essas conversas de bastidores. Pode ser que eles tenham razão mesmo, ou pode ser que eles estão querendo bancar os filhos da mãe, para não dizer outra palavra aqui, para tentar ganhar uma graninha em cima do Palmeiras. Vamos aguardar. Notícias como essas são assim sempre preocupantes, né? Por caso saia alguma decisão favorável aos caras, vai lascar os cofres e o faturamento do Palmeiras no decorrer da temporada, e isso é bem ruim. Tem alguma opinião formada sobre isso? Posta aqui nos comentários. Eu não ouso falar nada, tá, gente? Porque, sinceramente, é difícil a gente conversar sobre coisas que acontecem nos bastidores que não chegam claro pra gente, né? Então é difícil falar se o Palmeiras tá certo ou tá errado nessa história, se esses caras estão certos ou errados. O que a gente pode falar é que isso daí pode trazer um prejuízo aí pro nosso clube, e isso não é nada legal. E você acha que acabou, Palestrino? Não, não acabou não. Nessa última terça-feira estourou uma bomba aí no colo da Dona Leila que ela não estava esperando, né? Aliás, ela não estava esperando, ninguém estava esperando esse negócio. E eu coloquei aí no título da thumb, né? Retaliação. E aí eu coloquei uma interrogação exatamente por essa situação que aconteceu ontem, que eu vou compartilhar com vocês aqui. Créditos à matéria do Globo Esporte que trouxe essas informações para nós, e é lógico também ao ESPN, que também publicou isso daí. A Federação Paulista de Futebol, para você que não está sabendo, interditou a Arena Barueri para jogos organizados pela entidade. O estádio recebe o Palmeiras quando o Allianz Parque está impossibilitado e opera desde o ano passado sob a gestão de uma das empresas de Leila Pereira. Eu acho que é a Crefipar, é outra empresa dela que cuida e administra a Arena Barueri. A portaria, publicada na noite de terça-feira e assinada pela diretora de Segurança e Infraestrutura e VAR da Federação Paulista de Futebol, Dona Marina Tranchitella, justifica a decisão por, aspas, reformas e impossibilidade de realização de jogos com público, fecha aspas aqui, e ela não entrou mais em detalhes o porquê que a Arena Barueri está sendo interditada. A alegação é essa daí. É pra gente pensar uma coisinha, você já deve estar pensando a mesma coisa que eu, mas eu vou terminar aqui de ler a matéria para vocês, e aí a gente conversa um pouquinho depois. A Dona Leila Pereira, nos bastidores, entende se tratar aí de abuso de poder e retaliação ao clube pelo não apoio, olha isso, da presidente à candidatura de Reinaldo Carneiro Bastos, mandatário da Federação Paulista de Futebol na eleição da CBF. Ela declarou apoio a Samir Chaud, que será candidato único com 25 federações e 10 clubes, números que inviabilizaram o concorrente Reinaldo Carneiro. E a politicagem existe não só
nos meios convencionais políticos que a gente conhece, mas também no meio do futebol. Sempre tem um querendo furar os olhos do outro e a dona Leila acredita que isso daí é uma retaliação da Federação Paulista de Futebol por ela ter colocado o seu apoio ao Samir Chaud e não ao Reinaldo Carneiro. É brincadeira? O jurídico do Palmeiras, quero terminar aqui dizendo para vocês, está analisando o caso e tentará reverter essa proibição, se necessário, junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Mais uma vez, a informação sobre a interdição do estádio foi publicada inicialmente pelo ESPN e depois também o Globo Esporte repercutiu e agora nós estamos repercutindo novamente aqui no canal Notícias Meu Verdão. Gente, falo pra vocês aqui com toda sinceridade, tá? Deixando muito claro, eu nunca tive nada contra a dona Leila. Eu critico ela nas coisas que eu acredito que ela erra e também elogio ela nas coisas que eu acredito que ela acerta. Ponto. Não tenho nada. Aliás, eu posso até dizer para vocês que tenho muito mais admiração pela dona Leila do que críticas, embora vocês assistam meus vídeos aqui todas as vezes e geralmente a gente tem feito críticas a ela, principalmente em relação à contratação. Agora não mais, porque agora ela acertou demais no Palmeiras esse ano. E por que eu tô falando para vocês isso? Porque eu acredito, eu tô com ela, cara, eu acredito que isso daí é retaliação mesmo ao Palmeiras. A Arena Barueri, antes da Leila assumir, precisava de muitas reformas e a Federação Paulista de Futebol nunca interditou o estádio. O Palmeiras sempre usou antes. Aí, justamente agora, por uma coincidência do universo, eu não acredito nessas coisas, mas por uma coincidência, vamos dizer assim, os caras vão lá e boicotam a administração da Leila Pereira, retaliando aí o estádio da Arena Barueri, cara. Pra mim, isso daí tá claro que é politicagem que os caras fazem, os caras estão com raivinha porque ela não apoiou o tal do Reinaldo, que é da Federação Paulista de Futebol, tá? Então essa politicagem do caramba que prejudica não só o nosso país, como também o futebol. Sempre as pessoas mais interessadas nos seus próprios interesses do que pelo bem maior. Por isso que a gente não evolui e acontece essas porcarias também no futebol da gente, que a gente tanto se diverte, né, cara? Que é um entretenimento pra nós. Nós aprendemos a amar os nossos clubes. Nós aqui que somos palmeirenses amamos o Palmeiras, né? Lógicos, até trabalhamos falando sobre isso. E quando os caras fazem essas coisas, velho, puta, é pra deixar a gente revoltado, sabe? Revoltado, não tem necessidade nenhuma. Pra mim, tá? Minha opinião. Pra mim tá muito claro que isso daí é uma retaliação da Federação Paulista em cima da dona Leila Pereira, porque ela não apoiou os caras de lá. E não se engane, tá? Essas coisas acontecem também na política brasileira e ó, há anos. Eu não era nem nascido e essas coisas já aconteciam. Infelizmente vai continuar acontecendo. No final das contas, quem é prejudicado? O Palmeiras, que provavelmente vai ter que mandar jogos em outro lugar enquanto não resolver essa questão aí da Arena Barueri. Logo agora que a torcida tem começado a se identificar um pouco mais com o estádio, lotou no último jogo contra o São Paulo, foi uma festa muito maravilhosa que nós podemos presenciar lá e aí acontece esse tipo de coisa. Quero saber qual que é a opinião de vocês, posta aí nos comentários. E pra gente fechar o vídeo de hoje, quero trazer uma notícia triste, mas ao mesmo tempo uma notícia que pode alegrar. E vocês vão entender o porquê. O atacante Endrick, ex-Palmeiras, está fora do Super Mundial de Clubes, que inicia em junho deste ano. O atleta foi diagnosticado com uma lesão no tendão da perna direita e, segundo a apuração do Estadão, deverá ficar 2 meses fora dos gramados. Ou seja, isso significa que além de não disputar a competição da FIFA, o jogador também ficará de fora da primeira convocação de Carlo Ancelotti, novo técnico da seleção brasileira. Aliás, vale lembrar que o treinador italiano anunciará a lista de jogadores chamados para os duelos contra Equador e Paraguai na próxima segunda-feira, dia 26 de maio. E por que eu falo para vocês o lado negativo dessa história, né? O lado negativo é porque o Endrick não entra em campo, ele deixa de marcar os gols, ele deixa... Só de ele entrar em campo, ele coloca dinheiro no Palmeiras, dele ser titular. Só pra vocês terem uma ideia no contrato que foi feito aí, amarrado com o Real Madrid, na venda do menino aqui. Ele não entra, ele deixa de colocar dinheiro nos cofres do Palmeiras, e isso é muito mal, né? Ele deixa de crescer também na carreira, porque esse Super Mundial, ele é um holofote pro mundo. Com certeza o menino deve estar muito triste em relação a essa história. Agora, qual que é o lado positivo, se é que o lado é positivo, né? Porque nunca é positivo quando um jogador se lesiona. Mas o lado positivo em relação ao esporte é que o Real Madrid vai se enfraquecer, vai perder um grande atacante que eles têm.
Só que é meio dúbio falar isso, porque eles vão perder o Endrick, mas eles têm o Mbappé lá, mano. Então, assim, e não é, né? A gente fala mais pelo carinho que a gente tem pelo Endrick aqui, a gente sabe do potencial que esse menino tem, tanto de ser o atacante da seleção brasileira, quanto de brilhar pela camisa do Real Madrid, que ele já tem feito, né? Infelizmente, essa lesão veio calhar logo agora, bem em vésperas de Mundial de Clubes, e eu fico muito triste por ele, porque é um menino que eu acompanho a carreira, gosto demais dele aí, do futebol, principalmente também do que ele fez pelo Palmeiras, que é meu time do coração. Toda a sorte do mundo, viu, Endrick, pra você, que o Papai do Céu abençoe a sua vida, se esse vídeo de alguma forma chegar. E é claro que a gente vai estar sempre com as nossas orações aqui para que se recupere o mais rápido possível e volte a mostrar o talento que você tem dentro de campo. Ó, e eu já deixo o recado aqui, tá? O ataque para mim da seleção brasileira é Pedro e Endrick, tá? Os dois atacantes da seleção brasileira para mim que tem hoje. Os atacantes são esses que eu acredito que são as melhores opções que a gente tem para a seleção brasileira. Então, posta nos comentários, queria compartilhar isso com vocês. O menino Endrick, a gente não vai ver ele em ação nesse Mundial de Clubes. Dessa forma, nós vamos terminando por aqui mais essa edição do nosso canal Notícias Meu Verdão. Quero agradecer demais, como sempre, a presença de todos vocês neste vídeo. Sou sempre grato, porque esse canal aqui ele só existe por causa de vocês, gente. Esse trabalho é só por causa de vocês. Então, muito obrigado demais aí pela colaboração de vocês, pelo like da galera que já deixou o like no começo dos vídeos. E se você não deixou o like ainda, você tá de sacanagem, hein? Ó, então verifica aí, já deixa o like no vídeo e também o seu hypar, velho. O seu hypar é muito importante pro nosso trabalho prosseguir aqui na plataforma do YouTube. Fechado? Quero saber os palpites de vocês para este jogo de Palmeiras e Ceará logo mais pela Copa do Brasil. Vou ficando por aqui, que o Papai do Céu dê uma excelente quinta-feira a todos vocês, abençoada, coroando-nos com uma vitória do Palmeiras no final deste dia. Fechado? Volto no próximo vídeo. Avante palestra!